E aí pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Vamos começar mais uma aula. A aula hoje vai ser do computador, tá? É, não tem mesmo. Como é que eu posso dizer? Essa aula é aquele tipo de aula que é lendo e explicando. Não tem muito o que fazer, não tem cálculo para explicar, entendeu? É um pouco, talvez muita gente ache um pouco chata, mas temos que fazer ela, tá? Eu vou lendo e vou explicando aqui e explicando o conteúdo, beleza? Primeira parte, vamos começar com propriedades gerais dos hidrocarbonetos. Beleza? Todo mundo lembra o que é hidrocarboneto? Hidrocarbonetos é o que? Hidrocarboneto, o próprio nome já diz. Hidro vem de hidrogênio, carboneto, ou seja, são elementos, são esses compostos orgânicos que apresentam apenas o que? Apenas hidrogênio e carbono. Eles apresentam a sua fórmula na sua fórmula estrutural CXHY. Então vou marcar bem aqui para vocês darem uma olhadinha aqui, tá? Para ver. Tá aqui marcador, tá aqui a fórmula estrutural dele. Se eu diminuir aqui também que tá muito grande dessa ponteira, tá aqui, ó. CXHY, tá? Esses compostos eles são divididos em aromáticos e alifáticos. Aromáticos eles possuem pelo menos um anel pelo menos um anel ou núcleo aromático. Os alifáticos são todos os restantes que a gente vai encontrar por aí. Beleza? Com relação às forças intermoleculares, ou seja, as forças é, as forças de ligações entre as moléculas são forças do tipo dipolo induzido, tá? Isso aqui vocês são a gente vamos vendo aqui, parece que tem muita coisa, mas aqui tá o resumo do resumo, entendeu? Mesmo quando vocês estiverem assistindo aqui o vídeo, bom, pessoal, você colocou muita coisa, tem muito conteúdo aqui e tal. Pessoal, aqui tá resumido o resumo e resumindo de novo, entendeu? Aqui tem muito conteúdo do livro que eu tirei, então eu resumi e coloquei só o que eu achei mais importante para que não ficasse tão longo e tão doloroso de ser assistido. Então vamos lá, estado de agregação. Aqui ele fala que tá falando aqui, ó, condições de temperatura. Ele está falando da CNP, das CNTPs, condições normais de temperatura e pressão, que é em um ambiente um ATM 25 graus Celsius. Ele diz a seguinte coisa: que hidrocarbonetos que possuem de 1 a 4 átomos de carbonos são gasosos. Os de 7 a 17 átomos de carbono são líquidos, ou seja, os que têm 7 a 17 átomos de carbono são líquidos, né, a temperatura ambiente. E os que têm acima de 17 átomos de carbono são sólidos nas nossas CNTPs, condições normais de temperatura e pressão, que é um ATM 25 graus Celsius. Beleza? Com relação à densidade, que a gente tem que entender que os hidrocarbonetos eles apresentam densidade menor que a água. Aí bem aqui ele mostra aqui a densidade da água. A densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Ou seja, se eles apresentam densidade menor que a água, por exemplo, é só você imaginar óleo diesel, tá? Óleo diesel que é... imagina óleo diesel misturado com água, né? Óleo diesel não é... No caso, o óleo diesel vai ser mais leve do que a água, ele vai ficar na superfície da água. Tá? Na superfície quando tiver a mistura, ele vai passar para cima, a água vai ficar embaixo. Com relação à solubilidade tem uma regrinha que diz assim na química, chama-se símilis. Aqui ele não coloca assim, mas ele coloca do que significa semelhante dissolve semelhante, ou seja, símilis, semelhante dissolve semelhante, semelhante dissolve semelhante. O que isso quer dizer? Que substâncias polares elas dissolvem apenas substâncias apolares e substâncias polares se dissolvem apenas em substâncias polares, ou seja, os hidrocarbonetos se dissolvem apenas em substâncias. Aqui eu estou lendo o que eu acabei de explicar. Como os hidrocarbonetos dissolvem apenas substâncias apolares ou de baixa polaridade, logo eles irão ser insolúveis em água, porque a água é uma substância polar. Foi o que eu acabei de explicar. Símile, semelhante dissolve semelhante. Eles vão se dissolver apenas em substâncias polares ou de baixa polaridade. E como a água é polar, então eles não são solúveis em água. As aplicações práticas dos hidrocarbonetos. Só lembrar que os hidrocarbonetos são derivados do petróleo. Então, o petróleo já sabe. É só lembrar de carro e moto que a gente vê em tudo quanto é lugar. Então, exemplo são os combustíveis. E também eles são utilizados como matéria-prima de uma porção de coisas. Imagina agora se você tiver com
uma caneta na mão, esse plástico transparente de acrílico que tem na sua caneta, ele é derivado do petróleo, então ele é derivado, então é um hidrocarboneto. Em fibras têxteis, em borracha sintética, em vários tipos de tinta, né? Detergentes, fertilizantes agrícolas, enfim, cara, até a película, se não me engano, a película do celular de vocês é, é, vem é um polímero, né? Então até provavelmente ela vem derivada do petróleo. O acrílico, né? Essas partes de acrílico que a gente vê de placa e do acrílico de aplicação no geral. O acrílico é derivado do petróleo também. Beleza? Vamos aqui passar para o próximo. Tá aqui, bora lá. Agora vamos falar do grupo funcional, o grupo dos alinfáticos. Vamos começar pelos alcanos, beleza? Nesse grupo agora a gente vai falar de alcanos, alcenos ou alquenos e os alcinos, tá? O que são os alcanos? São hidrocarbonetos. Primeiro vamos lembrar, alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta, beleza? Eles vão apresentar apenas ligações simples entre carbonos, tá? Eles também são chamados de parafinas, tá? E eles apresentam essa fórmula geral aqui, bem aqui, ó. Deixa eu pegar, pensei que tinha eu selecionado aqui o pincel, deixa eu selecionar aqui o marcador, marquei aqui, deixa eu botar o tamanho aqui, pronto, aqui. Tá aqui a fórmula bem aqui, a fórmula geral dele. Pessoal, o que significa? Olha nessa fórmula aqui, ó, CnH2n mais 2. Vendo, eu vou explicar logo ela bem, porque a restante das outras fórmulas dos alcenos e dos alcinos são bem semelhantes a essa. Pessoal, olha só, a fórmula geral é 2n, H2n mais 2. Pessoal, imagina aqui, ó, esse N significa, tá aqui, ó, esse N significa o número de carbonos, beleza? Se eu quero dobrar esse número de carbono, como é que eu faço? Eu não coloco um 2 bem aqui, ó. 2n não é a mesma coisa que o dobro de n. Então, olhando assim essa forma para ficar bem fácil de entender, é só você lembrar que a quantidade... Aqui você tem carbono e tá aqui n, né? Quantidade de átomos de carbono. Quando eu olho esse aqui, ó, 2n mais 2, é só você imaginar. A quantidade de hidrogênio é o dobro da quantidade de carbono mais 2. Beleza? Olha só como é que eu entendo isso, ó. Qual é a fórmula desse carbono bem aqui? Qual é a fórmula dele? Tá aqui, ó. A fórmula molecular é essa bem aqui, ó. Vou explicar ela a partir da fórmula geral. Tá aqui, ó, ela aqui em verdezinho bem aqui, ó. Essa fórmula desse alcano aqui, ó. Essa fórmula aqui, ela é o C4H10. Ora, olha aqui, ó. Quantos carbonos tem, ó? 1, 2, 3, 4. C4, né? Na fórmula, o hidrogênio é o dobro da quantidade de carbono mais 2. Então, quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Qual é o dobro de 4? 8. Mais 2, 10. Então, tem que ter 10 hidrogênio aqui, ó. 3 aqui, mais 3 aqui, 6. Mais esses 4 aqui, 10. Tá aqui, ó. C4H10. Aqui é o butano, lembra? Nomenclatura but significa 4 carbonos, né? O an, esse an bem aqui, ó, que vem depois do but, significa que porque só tem ligações simples, e o O, esse último Ozinho aqui, é porque é um hidrocarboneto. Então, o nome desse composto aqui é um butano. Alcenos ou alquenos, beleza? Mesma coisa. Para ser um alceno ou alqueno, que é uma outra, umas pessoas chamam alceno, outras chamam alqueno. No livro também tem essas duas nomenclaturas, alceno ou alqueno. Primeira coisa, é o hidrocarboneto, tem que ter cadeia aberta. A única diferença dele pro alcano é porque os alcenos eles têm uma dupla ligação entre os átomos do carbono. Tá bem aqui a dupla ligação aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, essa dupla ligação aqui? Beleza. Tá aí. A fórmula estrutural dele, a fórmula geral dele, tá bem aqui, ó. Fórmula geral. Tem alguma coisa aqui interessante aqui em cima. Os alcenos são chamados de olefinas. Significa gerador de óleos, por causa do aspecto oleoso dos alcenos, com mais de 5 carbono. Beleza.
E eles possuem a sua fórmula geral CnH2, ou seja, a quantidade de hidrogênio é o dobro da quantidade de carbono, olhando assim a fórmula. Quer ver? Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3, 4. Tá aqui, ó, 4 carbonos aqui, ó. Olharam? Beleza. Quantos hidrogênios vão ter? Na fórmula diz que não é o dobro da quantidade de carbono. Se tem 4, vai ter que ter 8 hidrogênio aqui, ó. 3 daqui, mais 3 daqui, 6, 7, 8. Tá aqui, ó, C4H8. Viu? Simples assim. But, por quê? But porque ele tem 4 carbonos, né? 2, por quê? Porque, deixa eu mudar aqui a cor do pincel. É pela numeração, ó. Eu tô numerando a cadeia daqui pra cá, ó. 1, 2, pô, porque meu pincel aqui fica muito ruim. Vou ver esse daqui, ó. Pronto, aqui, ó. 1, aqui, ó. 2, 3, 4. Então, but 2, por que aqui, ó? But porque essa dupla aqui, ó, o primeiro carbono da dupla ligação tá no carbono 2, ó. 1, 2, aí 3, 4. Tanto faz eu numerar essa cadeira, esse composto orgânico aqui nesse sentido aqui, ou nesse sentido aqui, ó. Vai dar na mesma, ó. Aqui pra cá, ó. 1, 2, ó. But 2, 3, 4. Se eu numerasse daqui pra cá agora, ó, nesse sentido aqui, ó. Vindo voltando, ó. 1, 2, é da mesma coisa, ó. 2 but 3, 4. 2 bu em, porque tem uma dupla ligação, e O porque é hidrocarboneto. Aqui eu tenho a exemplo da molécula do eteno bem aqui, ó, tá? Carbono ligado a outro carbono por uma dupla ligação, certo? Tranquilo? É isso aí, é fácil. É só mesmo trabalho é aquela famosa decor... Não tem tanto decoreba, é ler e entender. Industrialmente, os oceanos são obtidos do craqueamento de alcanos encontrados no petróleo. Aí ele explica aqui o que é esse craqueamento, o cracking. Ou seja, é um processo de cisão térmica. O que é cisão? Deixa eu botar aqui para meu pincel de novo. Pronto. Cisão, quando vocês veem a palavra cisão, significa quebra. Cisão térmica, ou seja, quebra da molécula por aumento de temperatura, na qual uma molécula ela é quebrada em 2 ou mais fragmentos. Ou seja, eu tenho aqui uma molécula, tá? Aqui, ó, tem uma molécula, é o dodecano. Essa molécula, o que acontece? Ela está aqui no estado líquido e eu submeto ela a uma temperatura de 700 graus Celsius. O que vai acontecer? Ela vai formar uma outra molécula de octano mais uma molécula de eteno bem aqui, ó, mais 2 moléculas de eteno, aliás. Beleza? Tá aqui, ó. Então, como é que é o craqueamento? Através da cisão térmica, que a cisão quebra dessa molécula aqui, desse alcano aqui, tá? Tanto é que os alcenos são obtidos pelo craqueamento de alcanos encontrados no petróleo. Então pega essa molécula de alcano aqui, que é o dodecano, aumenta a temperatura a 700 graus Celsius, essa molécula aqui é quebrada, forma um octano mais 2 moléculas de eteno no estado gasoso, ou seja, forma uma molécula de octano no estado líquido e 2 moléculas do etano no estado gasoso. Beleza? Viu? Aula tranquila. Alcinos ou alquinos? Normalmente, de novo, a mesma ladainha de sempre. São hidrocarbonetos de cadeia aberta, só que a diferença aqui possuem uma tripla ligações entre os átomos de carbono. Lembra? Alcano possui apenas ligações simples. Alcenos possui uma ligação dupla entre átomos de carbono. E alcinos ou alquinos, eles apresentam uma ligação tripla entre os átomos do carbono. Tá bem aqui uma molécula bem aqui do lado para você ver, ó. Uma ligação aqui, outra ligação bem aqui dentro tem uma outra ligação bem aqui, ó. Uma tripla ligação entre os átomos de carbono. Aqui tem a ordem de reatividade, ou seja, os alcanos são mais reativos do que os alcenos e os alcenos são mais reativos do que os alcinos. Dá para olhar a beleza aqui, ó. Alcanos são mais, aqui, ó, maior. Significa então que ele é mais reativo do que os alcenos, que consequentemente é mais reativo do que os alcinos. Possui fórmula geral CnH2n-2, ou seja, o dobro do número de carbonos menos 2, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, essa molécula bem aqui, ó.
Eu não vou falar de novo isso aqui, porque eu já expliquei isso aqui várias vezes. É a mesma ladainha que eu expliquei da proalcano pro alceno. Então a única diferença aqui é que a gente, em vez de ser mais 2 é menos 2. Então fórmula geral dos alcenos, CnH2n menos 2, ou seja, o dobro da quantidade de carbono menos 2. Aqui eu tenho um exemplo do propino, tá? Tá aqui, ó. É a característica que possui uma tripla ligação entre os átomos de carbono. Prop 1, 2, 3. Tem 3 átomos de carbono, então o prefixo é prop. In por causa da tripla ligação. Aqui, desta tripla ligação. E O porque é o hidrocarboneto. Aí tem aqui o alceno mais importante é o etino, conhecido também como acetileno, que é utilizado como gás de maçarico e como matéria-prima de fabricação de borracha sintética. Beleza. Temos também aqui os acadienos. O que são os acadienos? Olhando aqui na fórmula já dá para ver que acadienos são o que? Eles são hidrocarbonetos de cadeia aberta, mesmo ela da gente sempre, só que eles apresentam duas duplas ligações entre os carbonos. Tá bem aqui as duas duplas ligações, ó. Uma aqui e a outra aqui. Tá? A fórmula geral para se achar a molécula dele é CnH2n menos 2. Aqui, ó. C, carbono, então, esse N número de carbono, aí H de hidrogênio, 2n menos 2, ou seja, o dobro da quantidade de carbono menos 2. Tá aqui o um exemplo a gente tem o propadieno. Beleza? Vamos seguir ficha aqui para frente. Aqui a gente tem os ciclanos e ciclenos, que a gente vai ver agora. Assim que no interior o pessoal chama, fulano, cadê ciclano? Não sei, saiu com cicleno, né? Assim que a gente fala lá em Itapecuru Fashion Break. Pois é, então a gente vai estudar agora os ciclanos, que saíram com os ciclenos e procuraram fulano. Beleza, o que são os ciclanos? Ciclanos, eles apresentam a fórmula CnH2n. Então, porque a gente pode ver na fórmula que a quantidade de hidrogênio é o dobro da quantidade de carbono. Então, os ciclanos são hidrocarbonetos de cadeia fechada e eles vão apresentar apenas ligações simples, tá? Aí eu tenho, por exemplo, aqui o ciclobutano. Ciclo, já diz aqui, ó, aqui da nomenclatura. Ciclo, deixa eu botar o pincelzinho aqui de novo, tá? O marcador, deixa eu botar essa cor aqui, roxo, para ficar diferente. Diminuir o tamanho da ponta, beleza. Ciclo, tá? Porque tá aqui, ó, já tá dizendo tudo, né? Cadeia fechada. But por quê? Confere, 1, 2, 3, 4 carbono, né? But vem de 4 carbono. An, porque tem só ligações simples. E O, porque é um hidrocarboneto, certo? Os ciclobutanos, que apresentam de 3 a 5 átomos de carbono, na cadeia tem reatividade alta. Aí diz o seguinte, já aqueles cujo ciclo contém 6 ou mais átomos de carbono são muito estáveis e reagem com dificuldade, ou seja, são pouco reativos. Aqui tem uma observação falando com relação ao ângulo que é formado entre os átomos de carbono. Bem aqui, ó, entre cada átomo de carbono, forma um ângulo de 60 graus. Aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus. E aqui forma um ângulo de 105 graus. E o que a gente pode ver por aqui, com relação à estabilidade do composto, é que aqui tem um ciclopentano. Ele tem um ângulo de 105 graus. Quanto maior pelo que a gente pode observar aqui, quanto maior o ângulo entre o átomo do carbono, menos estável é o composto. Tá aqui, ó, menor, tá aqui o sinal de menor, então menor estável. Então significa que quanto menor o ângulo, mais estável ele vai ser. Quanto aumenta esse ângulo aqui, vai aumentando a instabilidade da molécula. Então, aqui a gente pode ver que o ciclopentano, ele vai ser o que? Ele vai ser a reatividade dele a reatividade dele vai ser menor do que a do ciclobutano, que a do ciclobutano vai ser menor do que a do ciclopentano. Beleza? É isso que este é o nosso recadinho daqui. Vamos ver o nosso próximo aqui, o nosso próximo aqui.
é o cicleno. O cicleno, olhando já aqui de cara, dá pra ver que ele é a mesma coisa do, como é o nome do outro? Ciclano. Ciclano, cadê fulano? Foi atrás de fulano. Cadê? Ciclano. Opa. Ciclano. Ciclenos. Então os ciclanos eles apresentam apenas ligação hidrocarbonetos de cadeia fechada, como está aqui, ó, hidrocarboneto de cadeia fechada. Hidrocarboneto de cadeia fechada, mas a diferença é que tem o que? Uma dupla ligação. Tá aqui a dupla ligação bem aqui, ó. Tem essa dupla ligação aqui, beleza? Existe uma dupla ligação entre os átomos de carbono, beleza? É isso. Qual é a fórmula geral dele? CnH2n-2, ou seja, a quantidade de carbono, Cn, aqui Cn, quantidade de carbono, H2n-2, ou seja, é a quantidade de carbono menos 2. Aí vai dar a fórmula aqui certinho, beleza? Aqui nós temos aqui, ó, ciclo, o ciclobuteno, o nome dele. Aí já dá para perceber, né? Ciclo porque, ó, tá? Hidrocarboneto de cadeia fechada. Então, ciclo. But porque tem que 1, 2, 3, 4 carbonos. Eno porque apresenta uma dupla ligação, e o O porque é um hidrocarboneto. E a aula fluiu tranquilo, né? Então vamos. Eu sei que a gente leu muita coisa, mas era só isso mesmo, era explicação mesmo só. Não tinha o que fazer não. E agora vamos para o grupo dos aromáticos para a gente finalizar. Os aromáticos são hidrocarbonetos, aromáticos são aqui são. Calma. O grupo dos aromáticos. Olhando aqui para a molécula dá para ver que é o que? Um anel benzênico, né? Um anel aromático. O anel aromático é aquele que possui ligações duplas e simples alternadas entre os átomos do carbono. Até aqui deve estar dizendo isso aqui, ó. Hidrocarbonetos aromáticos são aqueles que possuem pelo menos um anel aromático, beleza, ou núcleo aromático. Tá aqui, ó, um anel aromático ou núcleo aromático. Isto é um ciclo plano com 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Que estabelece entre si ligações ressonantes. O que são ligações ressonantes? São as ligações, são essas representações de ligações simples e duplas alternadas, como eu acabei de falar. Tá bem aqui, ó. Ligação duplas, ó. Ligações duplas e ligações simples, ó, uma ligação simples aqui, ó, ligação simples e ligações duplas aqui alternadas. Deixa eu botar de vermelho as ligações duplas. Tá aqui, ó, e ligações duplas. Eita, mouse ruim de mexer. Pronto, aqui, ó, ligações duplas, entendeu? Então, pessoal, é isso. Deixa eu ver se tem mais algum. Deixei mais alguma coisa aqui. Ah, não, tem aqui por último, falando aqui do benzeno. Falando que o benzeno é o mais importante dos aromáticos, né? Ele é encontrado no alcatrão, alcatrão de hulha. Para quem não sabe o que é hulha, é carvão mineral. Ele vem, que é carvão mineral, aquele que a gente encontra na natureza através da fossificação de animais, que o animal morre e ele é soterrado, tipo dinossauro. Foi soterrado e ele é fossilizado, tá? Tá aqui, ó, carvão mineral, tá aqui, ó, resultado da fossilização da madeira, do que animal comum, por exemplo, tá? Para vocês entenderem melhor, mas fossificação em geral é isso. Fossilização. Fossificação vem de fossa. Fossilização. Também pode ser obtido pela ciclização do hexano. Ou seja, aqui eu tenho uma molécula do hexano e daí você faz um processo qualquer para que sofra a ciclização e forme um anel aromático mais 4 moléculas de hidrogênio no estado gasoso. Aí os anéis aromáticos derivados do benzeno também possuem aplicações importantes. Um deles é o metilbenzeno, conhecido comercialmente como tolueno, utilizado entre outras coisas na fabricação de explosivos trinitrotolueno, ou seja, TNT, que vulgarmente conhecido como dinamite, que por sua vez é usado como o composto intermediário em produtos químicos de tintura e fotografia. E aqui a gente tem
a representação do que eu estou falando, do tolueno. E aqui a gente tem essa molécula aqui, ó, da dinamite, que é o do trinitrotolueno. Cadê? Trinitrotolueno, beleza, que é o famoso TNT, que é dinamite. E aqui nós temos o tolueno aqui. Então, pessoal, é isso. Aula simples, sem muita complicação. Desculpe. Basicamente leitura com explicação. Então, nossa aula vai acabar por aqui. Não vou passar exercício hoje. A aula passada eu já passei a atividade para nota. Repetindo, recebi trabalhos excelentes. Muitos trabalhos bons do trabalho que eu passei para a primeira nota. Pô, primeiro trabalho de nota moleza. É só pegar e construir uma molécula. As moléculas que eu coloquei lá do segundo ano da reação e do terceiro ano uma molécula orgânica. É só pegar, fazer lá bonitinho como os meninos fizeram. Pô, o Isaac fez um trabalho excepcional, melhor do que eu pedi, entendeu? O Romulo também fez um bom trabalho, o Lucas também, entendeu? Já recebi alguns trabalhos, bons trabalhos, todos os que eu recebi, entendeu? Comentando novamente, elogiando o trabalho do Isaac, ficou fora de série. Quem quiser, peça para ele. Ele pegou, além de ele ter feito o vídeo, pegou, editou bem bonitinho, bem bacana mesmo. Acho que ele editou até no, se não me engano, ele editou num programa de edição de texto, de edição de vídeo no celular. Pegou esse vídeo, postou no YouTube e só me mandou o link. Ficou show de bola, entendeu? Então ele já garantiu aí a nota dele. Vou logo falar, já garantiu o 10 dele aí, tranquilo, sem muito trabalho, sem ter que estar resolvendo um exercício, procurando como é que se resolve questão, modelo de questão para poder resolver exercício na internet, entendeu? Então eu acho, com certeza, todo mundo reclama que não quer fazer, que copia muito, que não quer fazer só exercício, tá? Então eu passei uma atividade prática de se fazer, entendeu? Apesar de o prazo ter acabado na quarta-feira passada, entendo que o pessoal não teve tempo ainda de fazer, porque teve simulado, etc e tal. Então, repito, continuo recebendo as atividades para a nota, beleza? Continuo recebendo a atividade que eu acabei de passar na aula passada, na construção de uma molécula, de um composto orgânico, tá? Que eu expliquei no vídeo da aula passada. Podem confeccionar e me mandar que eu ainda continuo recebendo para a nota, beleza? Explicado isso, qualquer coisa pode me procurar, me passar um WhatsApp que eu explico tudinho direitinho. E quem quiser tirar dúvida com os meninos também que já fizeram o trabalho, pode perguntar pro Isaac, pro Romulo, pro Lucas, uma galera aí que já fez, tá? Eu só tô lembrando esses aí de cabeça agora. Então pergunta para eles se tiver alguma dúvida, então podem perguntar para mim, beleza? Finalizo a aula e até a próxima.